Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conhecimento técnico. Hoje é um dia muito especial para nós, é o primeiro congresso internacional do projeto Mulheres no Tributário e é um congresso que está sendo efetuado hoje no BTG Pactual. Um agradecimento especial ao BTG, um banco que é completo para você, advogado, e a sua empresa. E para abordar pontos específicos da reforma tributária, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Brigagão. Uma honra ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, querida. Para mim é uma honra enorme estar aqui comemorando, celebrando esse primeiro congresso que a Mulheres no Tributário faz, né? Um congresso internacional, interessantíssimo, temas absolutamente atuais e com os melhores, tirando a minha pessoa, obviamente, mas com os melhores entendedores do tema, seja na academia, seja na advocacia, na magistratura, enfim. Com certeza. E assim, a gente já, né, você já tem acompanhado o projeto há muito tempo. Sim, e desde agora, o início. Não é? Desde o início. Você e a Dani atuando sempre de pertinho e é uma alegria enorme ter vocês com a gente, principalmente porque vocês agregam sempre, não só com o projeto em si, mas trazendo muito conhecimento. Isso. E aí, hoje eu gostaria de entender um pouquinho das pautas que você abordou sobre a situação da reforma tributária hoje no Brasil. Como que a gente está vivendo essa turbulência? Eu tratei de uma forma geral de todo o ambiente tributário em que nós estamos e pontuei muito de início o fato de que nós estamos fazendo uma reforma tributária completamente equivocada, porque nós fatiamos a reforma tributária. Nós estamos em andamento na reforma do consumo, a reforma da renda, que dizem que haverá reforma da renda, já começou há muito tempo. Já houve a edição de várias leis que foram mudando vários aspectos da reforma tributária. E agora nós temos esse projeto de lei 1087, que quer implementar os R$5.000, na faixa de R$5.000, a isenção, e com aquela progressividadezinha até R$7.5 mil. Uma reforma Robin Hoodiana, que para fazerem isso, que não é o momento, como muito bem diz a Carol Brasil, não é o momento para se fazer. Todo mundo é favorável a essa isenção da primeira faixa do imposto de renda. Todo mundo é favorável. Mas neste ano, então, 10 anos, anos de não correção da primeira faixa da tabela do imposto de renda, vão querer fazer neste ano. Isso é politiqueiro, porque eles cometeram aquele erro do PIX. E aí, enfim, agora perderam a popularidade de uma forma muito grande, né? E agora tem que recuperar de algum jeito. E essa isenção, nós temos o ano que vem, um ano eleitoral, essa isenção vem a calhar, né? Mas aí tem que arrumar uma compensação. Então, a compensação qual é? Tributar os dividendos, que é um equívoco. Nós estamos sem tributar esses dividendos e tem milhões de motivos para isso, né? Tem vários, distribuição disfarçada de lucros, lock-in effect, você acaba não distribuindo os dividendos para os acionistas ficam, exatamente porque a tributação, a empresa não distribui, e aí fica aquele lucro retido, o investidor não pode pegar o dinheiro e investir em outros ramos. Complexidade, tudo de ruim, que fez com que em 96 houvesse essa modificação e a tributação bifásica na empresa e na distribuição de dividendos fosse modificada e concentrada na empresa. É uma reforma Robin Hoodiana, né? Porque querem tirar dos pobres para dar para os ricos, né? O inverso, né? O inverso, quer tirar dos ricos para dar aos pobres, como se quem recebesse dividendos fosse rico, né? Você tem milhões de situações em que é só um veículo de prestação de serviço, de exercício da atividade. Mas, enfim, e aí teve a questão do IOF também, que foi uma reforma que foi feita através de um decreto, deu aquela confusão toda, mas eu volto nisso daqui a pouco. E aí eu comecei fazendo uma comparação com a reforma que nós tivemos em 65, quando surgiu a emenda constitucional, foi aprovada a emenda constitucional 1865, deu um contorno do sistema tributário nacional na Constituição, ainda era a Constituição de 46, depois veio o Código Tributário Nacional. Tudo foi examinado de uma só vez. Né? A tributação do consumo, da renda, do patrimônio,
Tudo foi examinado de uma só vez, não foi de forma fatiada. Aqui não. Aqui você discutiu a reforma do consumo sem olhar para as outras. Chegamos na reforma do consumo a uma alíquota que é a maior do planeta. A reforma do IVA, né, o IBS-CBS, maior do planeta. E agora nós estamos fazendo a reforma da renda toda esparçada em várias leis. Uma sem levar em conta, por exemplo, a reforma da renda não leva em consideração a carga tributária que resulta da tributação no consumo. Nesse meio tempo, você teve a reforma do patrimônio, né? Você teve as incidências que ocorrem nas transferências patrimoniais, ITBI, ITD, IPTU, tudo foi feito ali no meio do caminho, sem muita discussão, ali na emenda constitucional 132. Enfim, você está completamente desorganizado. Então, é um nível de complexidade muito grande. Se você verifica o que decorreu da reforma do consumo, todo IVA é baseado fundamentalmente num suporte, num dos vários suportes, o principal, eu diria, é a não cumulatividade. A não cumulatividade ela foi muito maltratada na reforma tributária. Nós, em primeiro lugar, tivemos uma tentativa dos artífices da reforma de colocar um conceito de não cumulatividade que era idêntico ao da Constituição atual. Esse conceito, que está na Constituição atual, ele, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, já julgou isso e disse que esse conceito, com essa literalidade, ele abrange só os chamados créditos físicos e não os financeiros. Ou seja, aquisição de bens de ativo, bens de uso e consumo na atividade operacional da empresa. E o que sempre se prometeu foi que o crédito na não cumulatividade seria o mais amplo e restrito possível. Essa foi sempre a promessa que se fez. E prometeram, mas colocaram lá uma redação que não cumpria esse papel. Mudaram isso. Com a graça do bom Deus, nós tivemos vários debates. Eu particularmente, participei de vários debates, né, no próprio CECIF, conversando com todas as pessoas. Ampliaram esse conceito. Ampliaram o conceito de forma a abranger os créditos financeiros. Mas colocaram lá uma ressalva em relação aos bens de uso e consumo pessoal. Essa ressalva é o ovo da serpente, porque ali existe uma fonte de contencioso gigantesca. Que deva haver, sim, ressalvas no que diz respeito às situações em que a empresa compra, na verdade, um bem que é direcionado a um dos sócios, a um dos diretores, alguém que tem uma relação mais próxima com a empresa, óbvio que tem que ter, mas não ao ponto de, na definição do que é a não cumulatividade, fazer uma ressalva tão perigosa como essa. Deu no que deu. A Lei Complementar 214, ela vem lá e diz, olha, em relação aos bens de uso e consumo, e lista quais são, você não poderá tomar créditos em relação a eles, porque eles são de bens de uso e consumo pessoal, eles não serão tributados depois, então não há possibilidade de você se creditar em relação à aquisição desses bens. Até aí vai. Só que, além disso, eles criam uma incidência do IBS-CBS se, por exemplo, uma empresa doa um carro a um diretor ou a um sócio. Cria uma incidência, não estorna o crédito. Ou melhor, desculpe, estorna o crédito e cria uma incidência. Ou seja, isso é uma afronta à não cumulatividade que não tem tamanho. Porque você manda estornar o crédito, que era a competência que havia sido delegada para a lei complementar, e cria uma incidência. Então, cria-se uma incidência e eu não posso me creditar para compensar com essa incidência os tributos que incidiram nos elos anteriores da cadeia até a aquisição desse bem. Num dos debates que eu fiz lá em um congresso de Trancoso, eu levantei esse aspecto, esse erro da legislação,
Havia um representante da Receita que disse que isso não era assim, eu me demonstrei desculpe, mas é assim sim. E num evento seguinte, eu já soube que a Receita Federal vai apresentar um projeto de lei alterando o 214 exatamente para dizer que, nesse caso, ela terá direito ao crédito. Tá? Esse é um dos aspectos que, pelo jeito, vai ser sanado. Vai ser sanado ou no Legislativo ou no Judiciário, porque isso é inconstitucional. Agora, ele alerta um outro equívoco da lei da reforma tributária, ainda em relação a esse aspecto da doação para o acionista, é que quando o legislador determina que haverá incidência do IBS-CBS sobre doação, na verdade, há uma invasão da competência exclusiva dos estados para tributar esses negócios jurídicos. Porque a Constituição Federal determina, com muita clareza, a competência exclusiva dos estados para tributar doações, imposto sobre transmissão e doações. Então, as doações estão em competência exclusiva. Da mesma forma que, quando a mesma lei determina que as transmissões de propriedade de bens imóveis também poderão estar sujeitas à incidência do IBS-CBS, a lei está invadindo competência que é exclusiva dos municípios. O IBS é da competência compartilhada dos estados e dos municípios, mas só em relação ao IBS. Não se está ali juntando todas as competências que existem dos estados, dentro dos estados e municípios. Ali é uma competência para tributar aquilo compartilhada, mas eu não posso, com isso, pegar todas as demais competências que os estados e municípios têm e jogar lá para dentro do IBS. Então, você faz uma doação, você vai ter o IBS-CBS e o Imposto sobre Transmissão de Doações. Você vende um imóvel, você vai ter IBS-CBS e o ITBI. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Isso leva a uma inconstitucionalidade muito forte, né? E no outro aspecto da não cumulatividade que também causou muita preocupação é que eles foram lá e determinaram que o crédito estaria condicionado ao pagamento do imposto pelo elo anterior da cadeia. Nunca foi assim. Em nenhum outro lugar do mundo, ou pelo menos em 99,9% dos países que adotam IVA, condicionam o crédito ao pagamento do tributo pelo elo anterior da cadeia, porque você não é fiscal. Como é que eu vou saber se o imposto foi pago ou não no elo anterior da cadeia? E para tentar, de alguma forma, tornar essa regra menos dolorosa, menos impossível de ser colocada, ser exercida, ser obedecida na prática, criaram o chamado split payment, que é outra coisa que eu costumo brincar, dizendo que desperta em mim os instintos mais primitivos. Porque o split payment ele foi adotado em outros 13 países no mundo. Nesses 13 países, 6 estão na Europa. Desses 6 que estão na Europa, 2 desistiram, Bulgária e Romênia. A União Europeia, vendo isso, encomendou um estudo a Deloitte para ver a viabilidade em termos de custo-benefício da aplicação do split payment. E a Deloitte disse não. Existem muitos fatores adversos que desaconselham a adoção do split payment. Como, por exemplo, fluxo de caixa. Imagine quem compra a prazo e vende à vista. Com o split payment, no momento que você paga, o valor vai para o adquirente e o imposto é pago diretamente ou à Receita Federal, em relação ao CBS, ou Comitê Gestor pelo IBS. Então, dá um split, preço para o fornecedor, e a tributação vai direta para os órgãos arrecadadores, né? Só que o split payment determina que o crédito do adquirente só vai existir no momento em que houver o pagamento, que aí surge o débito, quando ele paga, surge o débito em relação ao valor do que o fornecedor deveria, e eu passo a me creditar desse valor que foi pago, recolhido nesse split payment
no momento em que eu fiz a compra. Então, quando eu adquiro a prazo, os meus créditos só vão surgir quando eu pagar cada parcela. Eu pago, o imposto é recolhido e eu me acredito. Agora, quando eu vendo à vista, eu compro a prazo e vendo à vista, o meu débito surge aqui. E os créditos só vão surgir lá na frente. Então, a meu ver, isso é uma ofensa ao princípio da não cumulatividade. Porque o débito está surgindo antes do crédito. Né? Isso aí, para mim, é um aspecto jurídico que tem que ser examinado aqui, se isso não quebra a não cumulatividade. Mas se não houver nenhuma questão jurídica nisso, há uma quebra completa de fluxo de caixa. A empresa tem que desembolsar antes do que recebe. E como faz isso? Pois é. Então, quer dizer, isso foi apontado pela Deloitte. Mas tem complexidade de adoção de um sistema desse, tem complexidade operacional, tem complexidade no que diz respeito à adoção de sistemas de computação que estejam adequados, softwares que estejam adequados a esse sistema, tem a complexidade das pessoas que entendam e que acompanham o que está acontecendo. Entendeu? Esse sistema seria bom, e é o que a Deloitte também diz, para setores que sejam sonegadores. Os setores sonegadores, eles será bom que se adote o split payment em relação a eles, que é muito semelhante ao que já ocorre hoje em dia. Em relação aos devedores contumazes, existem regimes especiais de fiscalização do ICMS, por exemplo, que você coloca a fiscalização dentro do estabelecimento o dia inteiro. Quando chega no final do dia, ele tem que recolher o tributo que foi devido naquela... É uma espécie de split payment, é o pagamento na hora em que a operação ocorre. Isso é bom para o setor sonegador. Agora, para todo mundo, toda a economia de uma vez só, aí não. Aí eu acho que tem alguma coisa muito errada. E outra coisa, você aplica num determinado tempo em que a aplicação do sistema tornou necessária a adoção do split payment, e não pelo tempo todo. Então, o split payment é algo que é muito equivocado. Outra coisa é o seguinte, o split payment impede a repetição de débito. A repetição de débito acabou. Porque existe uma regra na 214 de que você não pode pedir de volta um tributo que tenha sido objeto de crédito pelo seu adquirente. Como no split payment, no momento em que o tributo que eu devo é recolhido aos cofres públicos, automaticamente há um crédito para o adquirente, eu não posso pedir de volta. Porque aquela premissa de que eu não posso pedir de volta se o meu adquirente tivesse creditado, ela já existiu. Então acabou com a repetição de débito, não existe mais. Não existe mais, nem o solve et repete, não existe mais. Eu não tenho mais restituição, eu tenho que propor uma ação anterior, né? Uma ação declaratória anterior, dizendo que eu não devo pagar aquilo, tem uma liminar para que o split payment não seja adotado na minha operação. Porque se eu deixar para depois, pedir de volta, como hoje se faz, ação ordinária de repetição de débito, ela acabou. Uma outra questão diz respeito ao processo. Esse contencioso que vai surgir dessa reforma tributária, em decorrência de todas as complexidades que dela decorrem, isso vai gerar um contencioso enorme. E o contencioso, nós temos atualmente o PLP 108, em trâmite no Congresso Nacional, exatamente para dispor sobre como será o contencioso. Porque a tributação foi toda por destino. Então, antigamente, você tinha relação com a origem. Né? Você tem um estabelecimento que está localizado aqui em São Paulo, por exemplo, você vai pagar o seu tributo a São Paulo. Então, qualquer discussão, ela se dá aqui. Direta, né? Agora não, agora é o Brasil inteiro. Pega uma Amazon da vida, pega uma empresa que seja varejista e que venda para o Brasil inteiro, ela vai ter relação jurídico-tributária com todos os municípios do Rio de Janeiro, todos os municípios do Brasil. Entendeu? Os autos de infração, eu vou ter a possibilidade, porque a lei prevê que você não poderá ter fiscalizações simultâneas da União, Estados e municípios em algumas circunstâncias. Por exemplo, você não pode ter, sobre o mesmo fato gerador, você não pode ter fiscalizações simultâneas. Em relação ao mesmo período, você não pode ter fiscalizações simultâneas. Enfim, tem algumas regras lá no 214 que impedem essa fiscalização simultânea.
Mas imagine o seguinte, você importa e vende, são dois faturadores diferentes. Vem a fiscalização do Estado, verifica a sua importação, e vem a fiscalização do município e verifica a sua saída. Porque o posto é o mesmo e você tem competência compartilhada. Vem a União Federal e pega, em vez de pegar o primeiro trimestre, pega o segundo. Então, a empresa vai ter 3 fiscalizações simultâneas no seu estabelecimento, só que em relação a períodos diferentes. Então, tem também estimativas de valor que influenciam na aplicação dessa regra, né? E depois disso, como é no destino, você vai brigar em cada estado ou município de destino, você vai brigar nos conselhos de contribuintes de cada um desses estados, e 27. Depois obviamente, as decisões não serão iguais, você vai ter que uniformizar para o IBS essas decisões. Depois você pega a decisão do IBS, mas tem a CBS também, que vai pelo CARF. É um nível de complexidade. Total. Aí depois você chega uma decisão aqui que também não vai ser igual, e você vai para um órgão de harmonização de jurisprudência que não é paritário, não tem a participação dos contribuintes e tem efeito vinculante. Ou seja, isso é absurdo. Isso aí não vai dar certo. Entendeu? Com certeza. E nos tribunais? Eu vou brigar nos TJs e na Receita Federal e na Justiça Federal. Aí eu tenho as decisões dos TRFs e eu tenho as decisões dos TJs, completamente diferentes. Que eu devo debater, né? Pois é. Aí vai chegar no Supremo Tribunal Federal, no STJ, daqui a 20 anos a gente tem uma solução. Então, isso é um desastre. Outra coisa que eu encerrei falando foi do IOF, né? E o IOF mostrou bem a situação em que nós vivemos. Porque a Constituição Federal, ela determina que a União tem competência para determinar as alíquotas do Imposto de Importação, Exportação, IOF e IPI, que são tributos de natureza extrafiscal. Eles têm que regular os setores. O IOF regula o setor financeiro. E o governo baixou um decreto, todos sabem, se ele errou ou não, e eu acho que ele errou, ao fixar aquela alíquota lá de 3,5%, uniformizando todas as alíquotas dos investimentos financeiros. Ele errou? Eu acho que sim. Mas isso é uma discricionariedade da União Federal em determinar as alíquotas desses tributos. Esse tributo tem efeito arrecadatório? Claro que tem. Todo tributo tem efeito arrecadatório. E não tem nada na Constituição que diga que ele não pode ter. Simplesmente diz, olha, você está dispensado da anterioridade e a legalidade, você pode alterar essas alíquotas a qualquer momento e por decreto, porque você vai regular setores da economia com o tributo. Agora, nada ali está dizendo que você não pode ter efeito arrecadatório, também sendo levado em consideração no momento em que você fixa essas alíquotas. Nada diz. Todo tributo tem efeito arrecadatório. O IPI, vai dizer que o IPI não tem efeito arrecadatório? Claro que tem. E ele regula o setor industrial. Entendeu? Enfim, aí vem o Congresso Nacional e diz: o Executivo invadiu a competência do Poder Legislativo. Ora, a competência não é do Legislativo, a competência é do Executivo. A Constituição diz que é dele. Aí você tem o decreto legislativo, derrubando o decreto. Ou seja, nós chegamos a um momento em que o Poder Judiciário legisla, o ativismo judicial é patente, nós temos várias situações em que o Supremo Tribunal Federal está legislando em relação a situações que não estão previstas, ele vem lá e diz como vai ser, e nós temos o Legislativo julgando, porque ele vem e diz que essa norma é inconstitucional, esse decreto é inconstitucional, vou derrubá-lo. Quem tem que fazer isso é o Poder Judiciário. Aí vai para o Poder Judiciário, duas ADINs e uma ação direta de constitucionalidade e duas de inconstitucionalidade. E aí o ministro Alexandre chama para uma conciliação o Congresso e a União Federal. Eles não são parte nessa ação. Não existe partes em efeito concentrado. O ofendido numa ação dessa é a sociedade, que tem uma norma que é inconstitucional, que está contrária à Constituição.
Mas você não vai conciliar o governo com o legislativo? Não existe isso, não existe essa possibilidade. Ali é uma questão, ou é constitucional ou não é. E ponto final. Só que a conciliação não saiu. E o ministro Alexandre de Moraes acabou decidindo, a meu ver, corretamente, porque ele tirou o risco sacado, que era realmente o decreto estava criando um fato gerador novo, e o decreto não tem essa competência. A competência que foi otorgada pela Constituição à União é simplesmente para alterar alíquotas e não para criar fatos geradores diversos. Mas ele disse, em relação a isso, é inconstitucional realmente o decreto, não vai valer. Agora, em relação a todo o resto, eu acho que foi constitucional, adotando exatamente esse entendimento que eu adoto também, de que, olha, poder foi otorgado pela Constituição ao Executivo. E assim fez. Mas, e acertou na decisão, a meu ver, mas errou na modulação. Não podia aplicar ex tunc desde o início um entendimento que foi tão conturbado a ponto de executivo e legislativo adotarem posições que eram completamente opostas. E o coitado do contribuinte tem uma decisão que é proferida tempos depois e essa decisão vai produzir efeitos aqui. Depois ele moderou isso, a partir da suspensão ele disse que não se aplicaria. Mas antes, como é que ficou? Entendeu? Então, basicamente, foi isso que eu falei na minha apresentação, tentando mostrar que o cenário que nós vivemos é um cenário muitíssimo complexo e quem paga a conta é o contribuinte. Perfeito, Gustavo. Eu acho que você trouxe pontos muito importantes porque a gente traz aqui no Congresso pontos muito teóricos, né? De como pode funcionar, é tudo muito subjetivo. E aí quando você traz isso para a prática e demonstra como isso é de fato e como isso vai funcionar, aí você realmente traz pontos de atenção. Peraí, não é exatamente, é muito mais complexo do que isso. Foram muitas promessas feitas e muitos descumprimentos. Começou com a simplicidade. Não, vamos trocar 5 tributos por um só. Nós acabamos trocando 5 tributos por outros 5. Repara só, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. IBS, CBS, Imposto Seletivo, o IPI que não acabou, por causa da Zona Franca de Manaus, o IPI não acabou, ele continua incidindo em todos os demais estados em relação a produtos que são... Né? Vai continuar. E aquela contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados exportados. Portanto, foram 5 tributos trocados por outros 5. Realmente. Então, muito obrigada pela sua contribuição hoje, por trazer esses pontos de atenção, né, que eu tenho certeza que vai trazer reflexões e espero de coração que isso traga efetivamente mudanças. Então, muito obrigada, Gustavo, pela sua contribuição com a gente hoje. Tá bom.